Agora sim, Osmari Castilho Ribas com a gente aqui no estúdio. O senhor pode observar aqui pela nossa tela, desde já lhe cumprimentando, claro, aquele ponto específico ali do ferry boat, né? Mas quando o senhor olha o calado do próprio rio Itajaí-Açu, 20 anos depois, ou um pouco mais de 20 anos depois daquele momento inicial, daquele sonho inicial, e o senhor vê hoje a estrutura montada. O que lhe passa aí, seu Osmari? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, prazer enorme aqui ter a oportunidade de conversar com vocês. Foi um empreendimento estruturado a partir de 2001, então um grande tempo já, e completamos aí 20 anos. A gente fala de 2007, mas como início da operação. Como início da operação, mas é um projeto, os terminais portuários precisam de uma estruturação toda, né, de todo o aspecto de viabilidade econômica, mas sobretudo de viabilidade também das licenças ambientais, de toda a autorização, toda a estrutura. Então nós tivemos uma autorização para começar um terminal em 2001 e começamos a operar em 2007. Então, imagino eu, Osmari, que seja um trâmite extremamente burocrático, custoso e intrincado, né? Bom, a burocracia ela já é intrincada por si só, né? E nos casos de terminais portuários, que são atividades econômicas, os privados são atividades econômicas mais regulados, né? Tem uma regulação bastante forte, tem uma barreira de entrada bastante forte, porque tem uma série de pré-requisitos. E tem toda uma estruturação econômica, né? Então nós estamos falando de altos investimentos tomados para esse tipo de atividade e vencer toda essa barreira para começar a operar. Então nós éramos o primeiro terminal privado de contêineres que nascia no país, numa mudança da legislação, numa grande discussão do segmento de como seria esse modelo. Então fez história também nesse sentido. Também né? nesse sentido. Eu acho que teve uma inovação muito grande, né, no sentido de abrir a perspectiva, outros terminais entraram e hoje são terminais aí com realidade. Então, mas o pioneirismo de vocês fez escola. Nós fomos pioneiros nesse sentido, então adotamos uma série de medidas, era o que se chama aí de um terminal greenfield, ou seja, um terminal começando do zero, em que nós precisamos estruturar todos os procedimentos, todo o treinamento, todo o ajuste. Então, foi uma evolução muito grande, né? Até chegar hoje, estamos completando 15 anos de operação neste ano, e aos 15 anos nós já superamos a barreira de 1 milhão de TEUs movimentados, somos o segundo maior movimentador de contêineres do país, ficando atrás apenas do Porto de Santos, somos o terminal mais produtivo do país nos últimos 5 anos, então grandes avanços. Quando o senhor fala TEU para o nosso ouvinte internauta, é a unidade que mede por contêiner? É a unidade que mede, o contêiner tem duas unidades, o de 20 pés e o de 40 pés, então para ter essa medição no mercado se convencionou chamar de TEUs, que é o equivalente a um container de 20 pés. É uma nomenclatura que vale para todos os portos. Que vale para todos os portos, que padroniza isso. Então é o equivalente a trazer todos os containers de 40 e de 20 para uma proporção de 20 pés. E que aí possibilita, no caso específico da Portonave, mas para qualquer outro, possibilita esse ranking daí, né? Essa contagem mesmo. Isso, né? Possibilita esse ranking, padroniza essa contagem se você quer. E coloca esse ranking medido desta forma. Então, todas as empresas que controlam, que medem isso, inclusive a ANTAQ, né, a agência reguladora, faz a divulgação no equivalente a contêineres de 20 pés. Bacana. Osmari, quando o senhor observa então esse período, então até 2007, 2001, 2007, 6 anos, acompanhando esse período, foi longo, foi curto, como é que o senhor achou? Porque, por exemplo, para quem olha de fora, pode até parecer longo, né? Quando a gente faz uma faculdade, por exemplo, né, de 4 a 5 anos, 6 anos, quem vê de fora geralmente diz, nossa, mas já está se formando, né? Mas para quem está dentro, é dia a dia de trabalho até atingir o objetivo, né? Do início, né? Dia a dia de trabalho, muito trabalho, né? Muito trabalho para vencer todas as etapas, para formar uma equipe capaz de começar a operar. Então, a aquisição de equipamentos, a execução de obra, as licenças ambientais, licenças de operação, para criar todo este pacote e começar uma operação com qualidade e segurança. Então nós passamos ao longo desse tempo, fomos aos poucos fortalecendo a equipe, aumentando a equipe, melhorando o procedimento, qualificando, até chegarmos à condição que nós temos hoje, felizmente, uma equipe muito forte, uma equipe que tem dado todo o suporte e que tem vencido muitos obstáculos. Né? Osmari, no caso, quando vocês chegaram, as áreas já eram do grupo, havia habitações, houve indenizações, ou já era tudo de vocês? Como é que foi esse quando a gente fala pioneirismo, esse trabalho realmente de colocar a primeira pedra lá, de preparar a área? Como é que estava aquela área lá? Eram áreas privadas,
Né? Nós estamos fora da chamada poligonal do Porto Organizado, Certo. fora de Porto Organizado, então nós tínhamos, diferente do que acontece nos portos organizados, em que existe uma concessão, né? Um arrendamento, eventualmente, que são áreas da União, que são áreas que têm o seu prazo aí de locação, vamos chamar aqui entre aspas, nós fomos adquirindo as áreas de privados, negociações comerciais, convencionais, nenhuma indenização. Não tinham a área total, então? Não tínhamos a área, fomos comprando essas áreas, né, até conseguirmos ter área suficiente que viabilizasse um terminal portuário. Hoje temos perto de 400 mil metros quadrados de área funcionando. Né? Nós temos na tela aí para você imagens da movimentação oriunda relativa aí à Portonave, para você ter uma ideia do trabalho desenvolvido hoje em Navegantes. Osmari, vou lhe fazer uma provocação no sentido, que não seja uma comparação, mas vamos fazer. Vocês conseguiram, devido à força do investimento, à seriedade do trabalho, vocês conseguiram a via portuária para Navegantes. E do lado de Itajaí hoje isso ainda não se concretizou, né? O que pode ter havido na outra ponta? Será que foi questão mesmo de representatividade política e tal? Eu falo isso porque, como eu lhe falei, quando eu me formei, eu trabalhei em Itajaí num jornal, entre idas e vindas, e agora mais recentemente, 10 anos. Então a gente via ali o desenrolar tanto de uma via portuária quanto de outra, né? E a de Navegantes, claro que foi muito importante para vocês garantirem também o trabalho todo de acesso ao terminal, né? Sim, isso é fundamental, isso é uma dificuldade que vários portos têm no Brasil. Nós tínhamos isso no nosso planejamento desde a origem, tínhamos que viabilizar isso. A ligação, era uma demanda imprescindível, imprescindível, né? Pelo volume de carga que nós recebemos, teríamos uma dificuldade muito maior se não o fizéssemos. Nós conseguimos fazer isso com o governo, à época, Luiz Henrique, depois o governador Pavan participou disso e fez essa viabilidade. Na verdade, nós fizemos esse investimento. Então, à época foi um investimento de 23 milhões de reais, feito pela Portonave, ligando o terminal até o início da BR-470. Hoje nós temos, nos dias de pico... Mas que remodelou o acesso para toda a cidade, né? Toda a cidade. Deu um novo impacto ali de melhorou o acesso, garantiu principalmente a segurança, né? Hoje o trânsito consegue conviver, o trânsito de caminhões, com o trânsito normal da cidade. E hoje, para se ter uma ideia, nós movimentamos aí nos dias de pico perto de 2.500 caminhões. Então é um processo bastante intenso de caminhões, em média de 1.600 caminhões dia. E nós temos feito essa operação muito rápida, com planejamento, com programação, com janelas. Nós temos feito aí em torno de 25 minutos entre o caminhão chegar ao gate da Portonave e sair. Ainda precisamos de BR-470, BR-470 ainda é um assunto que precisa ser discutido, precisamos dessa agilidade, mas eu acho que avançamos bastante com a via portuária. Mari, recentemente nós noticiamos, e também a imprensa regional aqui, ela noticiou a questão da necessidade da vinda da draga, se não me engano até foi a draga Galileu, que estava em Balneário, para a questão da manutenção do aprofundamento do calado que serve para os dois terminais, Itajaí e também, evidentemente, a Portonave, né? E claro, Itajaí parece-me que tem uma draga própria, né? Vocês em algum momento, claro, monitorar vocês monitoram porque é a atividade de vocês, mas em algum momento gerou uma preocupação maior de que realmente essa draga não viesse, ou de que esse trabalho era, como é, urgente justamente para garantir navegação? A responsabilidade pelo canal de acesso é da Autoridade Portuária de Itajaí. A Autoridade Portuária de Itajaí mantém um contrato com uma dragagem que precisa manter profundidade na casa de 14 metros. O que aconteceu no começo de maio é que nós tivemos chuvas. Sim. Isso carregou material para dentro do canal e isso prejudicou a profundidade para os grandes navios. Na época do desastre lá no Alto Baú, lá na Ilhota, também houve ali um sedimento muito forte chegando ali. Foi um grande problema, a Autoridade Portuária é responsável por fazer isso. Como houve um assoreamento maior do que previsto, precisou vir uma draga maior, que foi o caso da Galileu. Sinal amarelo. Exatamente. Mas esse contrato é um contrato permanente, dragagem permanente, com a autoridade portuária, exercida pelo Porto de Itajaí. Tem que fazer. Né? É a grande preocupação, porque nós precisamos de profundidade. Hoje recebemos navios de grandes proporções, né? Assim como a própria bacia de evolução, em que nós temos sempre a reivindicação de cada vez trazer navios maiores. Hoje,
podemos operar navios de até 350 metros. Eu estou observando aqui pelos números, Osmari, 7.800 navios atracados até esse ano. Sim, esse é o volume de embarcações que nós temos atracados, né? Temos feito isso com bastante eficiência, os navios crescendo, isso nós temos visto, e o nosso planejamento é que os navios cheguem aqui na casa de 400 metros, então começamos com navios de 265 metros, hoje operamos navios de 350, então também uma evolução no segmento da navegação. Certo. Osmari, lá no início da atividade, a divisão do espaço no canal, a logística necessária, divisão do espaço com Itajaí, deu muito trabalho. Isso hoje, claro, 15 anos depois, está prospectado, está estruturado, mas como é que é justamente o vai e vem e a, entre aspas, concorrência? Não sei se dá para dizer concorrência, porque lá, pelo menos até agora, ainda é um terminal público, né? Mas como é que foi essa logística aí? Eu acho que sim, concorrência no sentido, né, no bom sentido da concorrência. Sentido, sim, a concorrência precisa existir. Nós não concorremos só com Itajaí, nós concorremos com todo acaba ampliando, o sul-sudeste, né? Esse mercado de containers, ele tem um mercado relevante que é muito maior do que a condição regional. Por outro lado, nós temos um fortalecimento do complexo portuário de Itajaí à medida que nós conseguimos ter mais carga aqui. Então, essa coordenação é feita pela autoridade portuária. Muito pouco conflito, eventualmente, quando tem uma barra fechada ou coisa desse tipo, tem algum conflito. Caso contrário, nós temos janelas previamente estabelecidas e conseguimos ajustar isso muito bem. Teve uma evolução muito grande com relação à manobrabilidade dos navios em função de nova bacia de evolução, em função da possibilidade de fazer essas operações noturnas. Então, hoje isso funciona muito bem. Bacana. Nós temos aqui também uma informação, Osmari, de dois rankings importantes. O top 5, o top 5 no destino de exportação e também o top 5 na origem de importação. Quer dizer, vocês se caminham e se interrelacionam enviando navios para o mundo todo e vem do mundo todo para cá, porque vocês praticamente estão nos continentes todos, né? Chegando aonde não se imaginava, talvez há 15 anos atrás. Sim, hoje cada vez mais a globalização presente, nós conseguimos atuar tanto na exportação quanto na importação, nos destacamos nos dois segmentos. Santa Catarina é muito forte, tem uma indústria muito forte, tanto no sentido da exportação, como também trazendo matéria-prima para o processo produtivo. Então, nós disponibilizamos linhas, né, de navegação. Hoje, a opção de linhas de navegação que venham a navegantes e que consigam ter essa ramificação aí com todo mundo, né? Isso é muito presente. Nesse ranking de importação, então, Osmari, China e Estados Unidos dividem aí o ranking? China lidera um pouco? China lidera. Hoje, o maior volume de importação é China. Os Estados Unidos vem logo em seguida, mas esses são os dois grandes que polarizam, vamos dizer, este volume. E no sentido da exportação, hoje, Estados Unidos é o nosso principal destino. Olha só. Osmari, nós estamos aqui, né, no Radar Mar Azul, com o diretor Osmari, da Portonave. Osmari, quando chegou a iminência das primeiras informações da iminência da pandemia, como é que foi o impacto interno de vocês se prepararem para aquele momento que indicava uma crise que realmente chegou, que estamos passando, e que houve isolamento, e que houve regras sanitárias, e que houve a imposição mesmo por medida sanitária daquele período em que a gente ficou de fato até perdido de início, porque você não tinha vacina, você não tinha informação sobre a doença, e como é que está se saindo desse panorama agora? Nós já começamos a nos preocupar e a estudar esse assunto, então logo começaram as primeiras notícias na China. Buscamos proteger o nosso time, quer dizer, o nosso grande objetivo era ter o nosso time seguro e que não parássemos a nossa operação. Nós somos considerados uma atividade essencial, os portos precisavam continuar operando e nós precisávamos ajustar isso. Então nós definimos uma série de medidas, entre elas o trabalho remoto de quem era possível, né? Toda a atividade administrativa de planejamento nós conseguimos fazer, demos suporte a que essas pessoas estivessem nas suas casas. Porque uma situação, né, Osmari, como é que você interrompe o fluxo da economia? Né? Não é possível interromper o fluxo da economia. Pode adaptar, mas parar um dia a atividade portuária você causaria um caos, né? Então nós precisávamos fazer isso. Imagine 2, imagine 10. Imagine impossível, né? Então nós conseguimos fazer isso, passamos, também nos preocupamos com a comunidade, então fizemos doação, reforçamos os cuidados junto à comunidade de navegantes, à comunidade da região.
implantamos uma série de controle bastante rígido, atendendo às determinações de Anvisa, e estivemos prontos, tínhamos uma estrutura pronta para absorver. Então não tivemos grande dificuldade, obviamente que tivemos casos como todo mundo, mas nós tivemos 2 anos de crescimento, foram os nossos 2 anos de crescimento, nós estávamos prontos para essa demanda, então crescemos no primeiro ano perto de 19%, no segundo ano perto de 29%, e continuou e conseguimos manter padrões de segurança, padrões de eficiência, padrões de produtividade. Bacana. Em termos de equipamentos, a gente sabe daí do próprio investimento permanente da Portonave em equipamentos de ponta, e também não só nos equipamentos, vamos dizer, menores, mas também na questão das câmaras frigoríficas e tudo mais, para dar esse suporte logo após o desembarque, vamos dizer assim, né? Como é que o que tem de novo ali que realmente é diferencial em relação a outros portos do Brasil? Acho que nós somos competitivos com relação aos outros portos. Hoje nós temos os 6 portainers, os guindastes, que são os equipamentos de frente que fazem a operação navio com pátio. Nós temos uma câmara frigorífica, que é um grande diferencial, nenhum outro terminal tem uma câmara frigorífica totalmente automatizada, 16 mil posições pallets, né, que funciona muito bem anexa ao terminal. Nós temos também os chamados transtenders, que são os equipamentos de pátio, e aqui uma novidade, nós conseguimos trazer todos esses equipamentos elétricos, conseguimos eletrificar todos eles, reduzimos o consumo de diesel drasticamente no terminal. Então criamos um conjunto, além dos equipamentos complementares, né? Temos 10 gates, todos com balanço, com reconhecimento de caracteres. Temos toda uma estrutura muito bem montada para garantir essa operação. E também é um gênero de investimento que não pode parar, né? Sempre a modernização. Nunca para. Os investimentos você também agrega em eficiência. Né? Agrega em eficiência e você precisa modernizar sempre. Então, os terminais portuários, eles nascem o que a gente chama alavancado, ou seja, com capital intensivo, muito dinheiro investido, e eles precisam ter sempre investimento. Então, nós estamos o tempo todo investindo em equipamentos, em substituição, em treinamento, em nova tecnologia. Os terminais não podem parar. Bom, aqui Portonave com a gente, Osmari, caminhando aí para a nossa reta final, falando mais alguns assuntos. Como é que é o relacionamento em termos de responsabilidade social com a comunidade? O que a comunidade poderia contar ainda mais? Nós sabemos, por exemplo, que Navegantes ainda possui bolsões de uma realidade social difícil. Não sei se nesses termos a própria Portonave interage ou chega de alguma forma, né? Com ações nesse sentido. Eu sei que no meio ambiente a gente sempre acompanha. Seria uma questão. E a relação com o Poder Executivo também, com os poderes constituídos, mas em especial Prefeitura e Legislativo, como é que está também esse panorama? Temos uma relação muito boa, muito aberta com o Legislativo e com o Executivo, hoje com o prefeito Liba, bastante interessado no desenvolvimento da cidade. A Portonave por si só representa perto de 40% da arrecadação do ISS, então isso é forte. Nós aporta com muito, né? Bastante, contribuímos bastante com a economia diretamente e temos uma conversa muito aberta, tanto com o Legislativo como com o Executivo, sempre tivemos, no sentido de o que nós podemos ainda ir além. Nós temos um Instituto Portonave de Responsabilidade Social que olha para as demandas sociais da cidade. Acho que Navegantes evoluiu bastante, tem coisas para fazer ainda e a comunidade nos recebe muito bem, tem uma interação muito boa. Nós desenvolvemos uma série de programas junto à comunidade, o Projeto Nadar, o Surf Sem Limites, o Dançar e Brilhar, que são programas que estão destinados à comunidade, sempre de forma gratuita e atendendo essa comunidade de mais baixa renda, abrindo oportunidade. Assim como temos programas... Presença lá também, marca presença, eu acho que nós precisamos construir junto, nós precisamos construir um desenvolvimento sustentável. Eu acho que hoje as empresas olham para esse sentido. Nós estamos em Navegantes para o resto da vida, né? Estamos lá com um olhar de muito longo prazo e precisamos que a cidade cresça conosco. Carregar essa estrutura e ir para longe não é fácil, né? E planos para o futuro em termos ainda de crescimento, quais os desafios? Os desafios nós seguimos eficientes, seguimos com capacidade de crescer, ainda temos espaço para crescer, acreditamos nesse setor, então nós olhamos para o longo prazo, estamos longe de atingir a nossa capacidade, ainda temos condição de crescer. Mas o alargamento aí da bacia de evolução já é um passo desse processo. A bacia de evolução é um dos pontos, então os terminais eles não podem ser olhados nunca de forma isolada,
os acessos são muito interessantes, são muito importantes. Então, bacia de evolução, segunda fase de bacia de evolução, de maneira que melhore as condições para a própria comunidade, porque hoje o mole ainda está prejudicado, nós precisamos achar uma solução para isso. Que tenhamos capacidade de receber os navios de 400 metros, que tenhamos BR-470 concluída, isso nos dará a condição de continuar atraindo carga. Interessante frisar, né, Osmar, que quando se mantém calado, quando se trabalha na bacia, quando se dá toda uma condição de navegabilidade, se atinge também o pescador, né? A pesca, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, acaba também beneficiada pelo que vocês e também do outro lado de Itajaí também desenvolvem, né? Sim, eu acho que a nossa região... Que é uma cadeia, na verdade. É uma cadeia. Né? A nossa região, né, Itajaí, Navegantes, toda a região aqui, ela tem essa atividade econômica muito importante e ela traz outros negócios, traz consumo, né, aumenta a renda, melhora a condição. Então, à medida que os negócios crescem, toda a região cresce e todos são beneficiados. Bom, você que está na Mar Azul, 8 horas 2 minutos, aqui ao vivo, você pode observar no nosso giro de câmeras, a gente focou evidentemente a câmera ao vivo aqui no canal do Rio Itajaiaçu, para você também se inserir na temática da entrevista e, claro, inserimos ainda imagens da estruturação da portonave hoje, que este cenário aqui que você está vendo agora, ele é profundamente então impactado pelas atividades da portonave, né, e de toda essa estrutura que o Osmari de Castilho Ribas fala para nós agora nesse momento, né, e que rendeu inclusive um prêmio em termos de Brasil, né? Como é que foi receber e receber a notícia e receber o prêmio, vamos dizer assim, porque isso também é uma vitrine para a empresa, né? Isso é uma vitrine. Nós recebemos agora, 2 semanas atrás, o prêmio no evento Brasil Mais Portos, Portos Mais Brasil, do Ministério da Infraestrutura como terminal de maior crescimento no ano passado. Então isso traz aqui para nós uma satisfação, isso deixa aqui muito evidente o trabalho que todo o nosso time, que toda a comunidade vem participando e nos dá destaque a nível nacional. Então foi importante para nós para coroar esse ciclo. Osmari, nessas imagens aí que são da própria portonave, nós temos ali, num determinado momento, a gente vê me perdoe se eu estiver errado, me vê uma orientação para até o que me parece talvez um giro da embarcação de contêineres no próprio calado ali, né? Quer dizer, quem vê de fora não imagina a dimensão da logística necessária para se efetuar um trabalho como esse, né? Sim, isso não sei se é isso. Tem muita técnica, isso mesmo. Aí nós o acesso. Isso aqui me parece um giro. Esse é o giro exatamente na nova bacia de evolução, então isso envolvendo praticagem, autoridade portuária, autoridade marítima, rebocadores. É um trabalho em conjunto, não é um trabalho em conjunto muito bem feito. Nós na nova bacia de evolução já estamos aí nos aproximando de 1000 manobras, todas feitas com muita segurança, muita eficiência. Então, vai avançando muito bem quando você tem esse grupo todo trabalhando com o mesmo objetivo. E dentro daquela expressão popular, né, Osmari, diz que a laranja ou a melancia, ela vai se ajustando conforme o transporte do caminhão, o andar do caminhão, né? Vocês ganham também experiência no dia a dia da prática, né? Da praticagem, da ação, né? Para fazer cada vez melhor, né? Claro, ele vai se ajustando, a experiência vai nos trazendo mais subsídios, mas principalmente aqui tem muita técnica desenvolvida, muito treinamento, muito praticamente controle. Dá para dizer que não tem espaço para o achismo, né? Não tem improvisação, é o assunto em que não tem improvisação. Tem planejamento de longo prazo, tem treinamento, tem monitoramento, tem todo esse trabalho em equipe. Então é um trabalho muito técnico. Eu tenho um professor meu, eu sou do tempo do 2º grau, hoje é ensino médio, professor meu de Barra Velha, eu moro lá, que é matemático, professor Alzerino. E ele sempre diz, Gilvan, tudo é matemática. E isso aí é muita matemática. Isso tem bastante. Claro que tem aí a capacitação, tem alguns profissionais, um pouco de feeling, mas muito baseado na condição técnica. Mari, foi um prazer em recebê-lo aqui na Mar Azul. E a gente está também com a Rede Mar Azul, porque é FM, né? São as nossas FMs, chegando agora em Itajaí também, temos as multiplataformas aí à disposição, esse material fica daí no nosso canal de YouTube, fica também nas nossas redes de uma maneira geral, estamos também ao vivo no Facebook, e a gente também interage dessa forma, levando para o nosso público ouvinte, internauta, levando essa possibilidade das pessoas saber um pouco mais da própria portonave e dessa interação toda com a comunidade.
Foi um prazer enorme, muito obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo, sempre à disposição, Portonave sempre de portas abertas, trazendo essa informação e interagindo aí com toda a nossa comunidade. Parabéns a vocês também, muito obrigado. Ok. Gente, a gente retorna então, agora vamos para o intervalo, não retornamos, nós vamos para o intervalo e retornamos depois, claro, aí Rede Mar Azul, mais de 6 milhões de visualizações e sempre em sintonia com a economia local e com as informações do norte, do litoral norte catarinense.